Bom dia, Ângela. Bom dia. Bom dia para todos, Maria, Jeane, Emílio. Bom dia, Davi. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia. Bom dia, Sofia. Galera, bom dia a todos, então. Vamos lá para mais um dia de aula de Ciências Naturais agora. Mas antes de mais nada, eu queria que você fechasse seus olhos para a gente agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, porque todos os dias é uma oportunidade. Jéssica, suas orações são sempre a mesma coisa, porque eu sempre tenho a agradecer a Deus. Eu sempre tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pelo dia, por tudo que Ele tem me proporcionado. Então, eu queria que você fechasse seus olhos para a gente falar com Deus rapidinho. Senhor, nós estamos, meu Pai, reunidos, mesmo que à distância, mas reunidos, para te agradecer, todos em um só pensamento, para te agradecer, meu Pai, por mais esse dia, por mais a oportunidade de viver. Muito obrigado, meu Pai, porque hoje o Senhor nos permitiu acordar com saúde e eu tenho visto, meu Pai, em todas as coisas, nos mínimos detalhes, que o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. E nós entendemos, meu Pai, que se não for pela Tua presença, se não for pelo Senhor nas nossas vidas, nós não seríamos nada. Nada do que nós somos seria possível, meu Pai. Tudo é, meu Pai, pelo Senhor. E tudo é para o Senhor. Então nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito para nós. É o que nós pedimos, nós te agradecemos hoje. Esteja conosco, meu Pai, durante esse dia, durante essa semana. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, vamos lá. Bom dia para quem chegou depois aí. A Manuela chegou depois. Galera, para início de conversa, gente, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram fazer atividade. Uma coisa importante antes de ouvir vocês é que eu não sei se está acontecendo no grupo de vocês, mas, gente, todo dia durante a aula, por exemplo, na hora que acabar essa aula aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair do grupo e só volto na minha próxima aula. O que está acontecendo? Às vezes, eu mando atividade para casa e os alunos eles estão fazendo e mandando em outras aulas e eu não estou vendo. E aí depois o aluno fala assim, minha professora, mandei lá para você. E eu não vi. Então eu só queria alertar mais uma vez, eu já falei disso, mas preciso reforçar, né? Que mande as coisas somente na hora da minha aula, porque senão depois eu não vejo. E a segunda coisa, então, que eu queria falar com vocês é, galera, e aí? Conseguiu responder as atividades da semana passada? Eu deixei umas atividades aí para casa. Conseguiram? Eu queria ouvir aí. Vou começar aqui a perguntar por nomes para ficar mais fácil. Arthur, conseguiu, Arthur? Acho que você não estava na minha Sim. última aula, não sei. Não lembro. Jeane, conseguiu fazer as atividades? Ou tá para terminar ainda?
Microfone. Sim, tia. Então tá ok? Vai dar para mandar agora lá, né? Hoje na minha aula. Vai. Maria Luísa. Passar para o próximo aqui. Ângela, deu conta? Deu tudo certo? Eu tô sem um livro. Não chegou aí ainda, não? Não. Começou de uma atividade e os livros nunca chegaram aqui. Entendi. Sofia. Sim. Então vai dar para enviar lá hoje durante a aula, né? Sim. Manuela. Sim. Davi. Sem livro. Ok. Maria. Também tô sem livro. Emílio. Eu também tô sem o livro. Tá doido, gente. A maioria de vocês está sem um livro aí. Mas enfim, então a galera que tá com livro aí, que eu vi que tem uns 4 aqui que tá com livro, mandar ainda hoje aí. Gente, então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Esse slide que eu vou passar aqui hoje, esse conteúdo de hoje, já é do livro 4. Então ele já é um conteúdo aí do livro 4. Então quando vocês pegarem o livro aí, vocês vão ver qual é o primeiro conteúdo do livro. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo aí minha tela, meu slide? Sim. Então vamos lá, galera. O primeiro tema aí do nosso primeiro conteúdo, na verdade, aí de vocês é alimentação e evolução humana. Gente, é importante se alimentar? Eu considero que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Você já viu que, por exemplo, eu tenho muito disso, gente. Às vezes, por exemplo, eu foco em alguma coisa, eu começo a fazer alguma coisa aqui em casa, e às vezes quando eu vejo já é lá 2, 3 horas da tarde, eu ainda não comi nada. Acontece muito aqui em casa, acontece muito comigo. Por quê? Porque às vezes eu tô tão focada ali que eu esqueço. E aí, sabe o que me lembra que eu tenho que comer às vezes? Que eu vou começando ali a dar morredeira, eu vou começando, meu corpo vai começando a ficar fraco, eu não vou conseguindo focar em mais nada. Então, a alimentação, gente, é extremamente importante. Se nós não nos alimentarmos, a gente começa e o nosso corpo começa a dar sinais de que não está bem. E isso aí vai piorando ao longo dos dias. Então, primeiro, nutrição. Então, o que é nutrição? É um processo biológico de ingestão e absorção de nutrientes para a manutenção vital dos seres humanos, seres vivos aí. Então, para que, por exemplo, a gente come? A gente come para absorver nutrientes. A gente come porque se a gente não comer, o nosso corpo não dá conta. Então, o que acontece? Então, aí está falando aqui, a nutrição é um processo biológico. Para que serve a nutrição? Então, você ingere alimentos ali de forma a obter nutrientes que são fundamentais para que você viva. Então, para a manutenção vital dos seres vivos, é preciso absorver nutrientes. E isso eu chamo de nutrição. Então, nutrição é a absorção de nutrientes. E é claro que a gente tem aí um profissional que é responsável aí por regular aí, por organizar a nossa alimentação, que chama nutricionista. Então, quando a gente tem um problema aí, a gente está com um problema de alimentação, quem que a gente procura? O nutricionista. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai regular a nossa alimentação ali com base nos nutrientes que a gente precisa para sobreviver. E para que a gente precisa comer? Tá, beleza, é para manutenção vital dos seres vivos. Gente, mas basicamente é para manter energia no nosso corpo. Então, a gente precisa lá de vários nutrientes e também a gente precisa de energia. Então, a gente come para quê? Para manutenção vital do nosso corpo. Então, para nos dar energia e nutrientes aí que a gente precisa. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, gente, 25% da nossa energia é para manter o nosso cérebro. Então, a gente come para adquirir energia e nutriente, para a manutenção vital do nosso corpo aí. Então, sem isso, a gente não vive. E cerca de 25% dessa energia é para manter o nosso cérebro. Pensa o tanto de energia que a gente não gasta aí pensando.
E, gente, uma coisa importante, a gente precisa discernir bem o que são seres autótrofos e o que são seres heterótrofos. A gente pode chamar isso aqui, gente, também, a gente pode chamar autótrofos de autotróficos. A gente pode achar, existe o nome autótrofos ou autotróficos e o nome heterótrofos ou heterotróficos. É a mesma coisa. O que são seres autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. As plantas precisam comer alguma coisa? Não, eu nunca vi planta comendo. Tipo, eu tenho uma árvore aqui, imagina que eu tenho uma árvore aqui na porta da minha casa e ela não abre a boca e fica comendo igual a gente faz. Por quê? Porque eles são seres autótrofos, seres que produzem o seu próprio alimento. Como é que as plantas produzem o seu próprio alimento? Fotossíntese, gente. A planta ela faz ali fotossíntese e produz seu próprio alimento. Agora já nós não, nós somos seres heterótrofos ou heterotróficos. O que são seres heterótrofos? Que precisam de outros seres para se alimentar. Então vamos pensar no nosso almoço aí daqui a pouco aqui. O que a gente come lá no almoço? A gente come carne que veio de um animal, veio de uma ave, veio de uma vaca, de um porco. Então, a gente come lá um animal. A gente come, o que mais a gente come? Arroz, feijão, salada, que vem o quê? De plantas. Então, nós somos seres que precisamos de outros para nos alimentar. Então, nós somos considerados seres heterótrofos. Então, beleza, todos os seres precisam absorver nutrientes para se manter vivos. Só que tem seres que são autótrofos, produzem seu próprio alimento. Exemplo lá, as plantas. Produzem seu próprio... Elas se mantêm vivas porque produzem seu próprio alimento. Através de quê? Da fotossíntese. Então, a planta pega lá gás carbônico no ar, luz solar e água. E através disso, isso é o processo de fotossíntese que eu estou explicando para vocês. E através disso, essa planta produz seu próprio alimento, que é a glicose. E de lambuja, eu costumo falar que é de lambuja, ela ainda libera o oxigênio para a gente respirar. Coisa engraçada. Então, ela produz o alimento dela e de lambuja ainda libera o oxigênio para nós. Então, gente, todo mundo precisa se alimentar, precisa ingerir nutrientes, porque senão não sobrevive. Só que tem seres que produzem seu próprio alimento. Não precisa comer ali outro. Então, esses seres aí são os autótrofos, produzem seu próprio alimento. Agora não, os seres heterótrofos são seres que dependem de outros para se alimentar. Nós, seres humanos, somos, os animais são seres heterótrofos. Então, todo mundo precisa comer, só que tem uns seres vivos que, por si só, já se alimentam. Não precisa de outro. Agora, tem outros não, precisa de outros seres aí para se alimentar. Eu trouxe aqui, gente, é uma questão aqui, uma curiosidade, Gente, os primatas, eles passam grande parte do seu tempo mastigando. Por que isso? Porque seus alimentos são crus, cuja digestão é mais difícil. Então, uma grande invenção, gente, do ser humano foi o fogo. Então, eu disse para vocês que nós precisamos nos alimentar. Para quê? Para ingerir ali energia e nutrientes. Só que o que acontece? Graças, eu não sei te falar agora quem foi que inventou o fogo, quem foi a primeira pessoa que inventou lá o fogo, mas é graças ao fogo que o nosso processo de digestão, para a obtenção desses nutrientes, dessa energia, é facilitado por conta do fogo. Então, gente, por exemplo, os primatas aqui que eu dei um exemplo, a digestão dele, o processo de obtenção de energia e de nutrientes é muito mais difícil. Por quê? Porque tem que comer o alimento cru. E aí nós não, o nosso processo de digestão é um pouco mais fácil. Então, a gente come para adquirir energia e nutrientes. E o nosso processo de digestão é mais fácil. Por quê? Porque nós podemos cozinhar os alimentos. E os primatas, por exemplo, não podem. Então, gente, a invenção do fogo foi uma coisa ótima, foi uma invenção e tanto. Por quê? Principalmente porque facilita a nossa obtenção por energia e nutrientes. Se você imaginar aí, o que é mais difícil?
Comer uma carne que foi cozidinha lá na panela de pressão, com a ajuda do fogo, ou comer uma carne crua? É óbvio que é comer a carne crua. Por quê? A carne crua é dura. Até que você faz a digestão daquilo ali. Até que aquele alimento ali se quebra. Para virar energia e nutriente para você, demora. Então, isso é uma curiosidade. Os primatas, eles passam grande parte do seu tempo ali mastigando. Por quê? Porque os alimentos são crus e aí a digestão é mais difícil. E um primata desse, ele demora, ele precisa de muita energia e muito nutriente. Então, gente, todos nós precisamos aí comer, nos alimentar. Para quê? Para a gente adquirir nutrientes, para a gente adquirir energia. E uma facilidade que nós temos na hora de adquirir essa energia, esses nutrientes, que os nossos alimentos são cozidos. E isso funciona como uma pré-digestão. Então, o fato de eu cozinhar um alimento já me ajuda ali com a digestão. E agora, gente, relacionado aqui a metabolismo e energia. O que é o metabolismo? Então, o que acontece, gente? A gente come para adquirir ali energia e nutrientes. E a gente costuma falar muito sobre metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo, gente, é a construção ou desconstrução de moléculas. Então, isso é um processo importante ali para que se cresça e se desenvolva. Por exemplo, galera, então, quando eu como algo, aquele alimento, ele começa ali a ser quebrado na boca. Então, você mastiga para o alimento ser quebrado. E aí ele vai passando ali pelo processo do sistema digestório, passa pelo intestino delgado, passa pelo intestino grosso. A gente vai ver o sistema digestório mais a fundo. Então, o que acontece então? Todo o processo digestório, sabe o que acontece no processo digestório? É o alimento sendo quebrado, sendo desconstruído. Para quê? Para que o nosso corpo possa ali absorver. Então, se eu pegar um pedaço de carne gigante, o meu corpo não consegue absorver isso. Então, você precisa quebrar esse alimento para que o meu corpo consiga aí absorver aquilo. E isso é uma das etapas aqui, é um tipo de metabolismo. Você já ouviu falar que, por exemplo, a pessoa fala assim, não, fulano não engorda porque tem um metabolismo acelerado. Então, o que a pessoa está falando aqui? O processo de desconstrução ali da comida da pessoa é mais rápida. Então, o que é o metabolismo? É a construção ou a desconstrução de moléculas. Existem, gente, dois tipos de metabolismo. Um que eu chamo de catabolismo. O que é o catabolismo? É quando eu desconstruo, é quando eu quebro uma molécula. Para que eu quebro? Para obter energia. Por exemplo, o processo de digestão, gente, o processo de digestão é um processo catabólico. Por que é um processo aí de catabolismo? Porque é exatamente isso, gente. A gente come um alimento, e aí a gente come um alimento, quebra esse alimento, para quê? Para obter energia. Então, existem dois tipos de metabolismo. O primeiro, o catabolismo. O que é o catabolismo? É onde eu quebro o alimento, quebro ali as moléculas do alimento, para quê? Para obter energia. Então, exemplo aí, a digestão. Segunda coisa, segundo tipo de metabolismo, o anabolismo. O que é o anabolismo? É a construção de moléculas. Então, gente, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo precisa de proteína, e eu vou falar agora e na frente ali para que o nosso corpo precisa de proteína. Existem algumas proteínas que a gente consegue se alimentando, a gente consegue adquirir ele se alimentando. Outras não, tem outras proteínas que o nosso corpo é que produz. Então, o que é o anabolismo? É a construção de alguns tipos de moléculas ali dentro do nosso corpo. Por exemplo, as proteínas. Então, existem lá alguns tipos de proteínas que o nosso corpo é que produz. E aí, esse processo é um tipo de metabolismo que a gente considera aí anabolismo. Então, galera, olha. Então, o que eu disse para vocês até agora? Primeiro, a gente precisa se alimentar. Para que é que a gente precisa se alimentar? Para adquirir energia e nutrientes que são fundamentais para a nossa vida.
para que a gente cresça e desenvolva. Mas aí o que acontece? Existem seres que produzem o seu próprio alimento e outros seres não, que dependem de outros. Então, seres que produzem seu próprio alimento, a gente chama de autótrofos. Seres que dependem de outros, a gente chama de heterótrofos. Exemplo de ser autótrofo, as plantas. Exemplo aí de seres heterótrofos, nós somos seres heterótrofos. Nós dependemos de outros seres para nos alimentar. Falei também aqui a questão da descoberta do fogo. Gente, a descoberta do fogo foi um invento e tanto. Por quê? Porque se não fosse o fogo, gente, a gente não poderia cozinhar os nossos alimentos. E aí o processo de digestão ia demorar muito mais. Então, o processo de obtenção de energia e nutriente ia demorar ainda mais. E eu falei também sobre o metabolismo. Então, o metabolismo ali, o que é o metabolismo? É a construção ou a desconstrução de moléculas. Então, a gente tem 2 tipos de metabolismo. Primeiro, o catabolismo é quando eu desconstruo, eu quebro uma molécula para obter energia. Então, exemplo, a digestão. A digestão, o que acontece na digestão é exatamente isso. Eu quebro moléculas para obter energia. E aí eu também tenho o anabolismo. O que é o anabolismo? É quando eu construo moléculas. Então, o catabolismo destrói. E o anabolismo constrói moléculas dentro lá do nosso corpo, moléculas que são fundamentais para nós. Professora, Oi. então quando a gente está se alimentando, é anabolismo? Não. O que acontece? No nosso corpo acontece as 2 coisas. Acontece o catabolismo. Quando a gente se alimenta, a primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é a primeira coisa que vai acontecer? Seu corpo vai quebrar tudo isso, certo? Então, por exemplo, o catabolismo começa lá na sua boca. Você vai quebrando o alimento, porque você pega lá, por exemplo, um pedaço de carne grande, certo? Você coloca na boca. Você vai quebrar esse alimento na boca. Quando vai passando aí nas próximas etapas aí do processo digestório, e aí a gente vai ver depois que é intestino delgado, intestino grosso, o estômago. Então, vai quebrando o alimento ainda mais. E aí, nessa quebra de alimento, eu obtenho energia, certo? Depois que esse alimento está quebrado lá dentro do meu corpo, aí eu vou começar o anabolismo. Eu vou construir moléculas que eu preciso lá dentro do meu corpo. Então, na hora que eu como, eu vou fazer... A minha alimentação vai me proporcionar as 2 coisas. Vai proporcionar o catabolismo e o anabolismo. Então, o catabolismo, quando eu me alimento, a primeira parte do processo de digestão, eu vou quebrar isso tudo. Para quê? Para obter energia. Aí, quando isso tudo está quebrado lá dentro do meu corpo, se constrói novas moléculas, entendeu? Como, por exemplo, as proteínas, que a gente não adquire comendo. Tem proteína que a gente adquire comendo, tem outras não. Tem outras que o nosso corpo produz. Entendeu? Sim. Então, gente, catabolismo quebra. Por exemplo, a digestão, quando eu como algo, a primeira coisa que acontece é eu quebrar. E você vai vendo, gente, que, por exemplo, um pedaço de carne, gente, ele é quebrado até virar moléculas, coisas pequenininhas. Então, por exemplo, quando você come lá um pedaço de carne, por que a gente fala, por exemplo, que o processo de digestão demora tanto? Às vezes, aí dependendo... E aí depende do metabolismo da pessoa. Tem gente que tem metabolismo acelerado. Como assim metabolismo acelerado? Que desconstrói e constrói moléculas aí muito rapidamente. Tem gente que come uma carne hoje, de noite, já fez a digestão. Tem gente que não, tem gente que demora mais. Então, gente, metabolismo existe 2 tipos. Então, metabolismo é a construção ou a desconstrução de moléculas. E aí existe 2, catabolismo, que é a quebra, e anabolismo, que é a construção. Então, eu quebro as coisas para que dentro do meu corpo aquilo ali produza energia e nutrientes para mim. Então, primeiro eu quebro. Aí, depois que eu quebro aquilo vai virar energia. E a partir daquela quebra, aí eu vou construir novas moléculas. Tá vendo que é meio que um processo ligado? Então, primeiro eu quebro.
para depois construir novas moléculas lá que meu corpo precisa. Galera, alguma dúvida até aqui? Não. 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 Então vamos lá, vamos seguir aqui. Não, peraí. Tem alguma molécula que é mais, tipo, como é que eu explico? Demora mais para se quebrar e tal. E uma que demora menos. Uma que demora mais a se quebrar, você fala? Quebrar, construir e tal. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Manuela. É o seguinte, isso tudo depende do tamanho da molécula, mas aí tem uma questão muito importante que a gente precisa falar. Você já viu uma pessoa falar, por exemplo, assim para você, olha, você precisa mastigar a comida, você precisa mastigar a comida, porque senão vai demorar mais a sua digestão. Você já ouviu falar isso? O que acontece? O processo de digestão, gente, é um ciclo, ele começa lá na boca. Então, por exemplo, o que vai demandar? É claro que existem moléculas que são maiores, existem moléculas maiores, existem moléculas menorzinhas. Mas o que acontece? O principal fator que vai fazer com que demore mais, começar ali é na boca. Por quê? Imagina que você bota para dentro do estômago lá, um pedaço de carne desse tamanho, você não mastiga nada e manda para o estômago. O que vai acontecer com isso? Vai demorar, ó, muito tempo para essa carne se desfazer, para começar a quebra. Gente, essa questão aí do tempo, o tempo que demora aí para fazer o processo de digestão, primeira coisa, demanda do tanto que você mastigou. Demanda também do tamanho. Eu não vou conseguir te falar agora, Manuela, uma molécula que demora mais, uma molécula que demora menos. Existem várias. Um alimento que você vai comer aí, existem várias moléculas. Agora, o que eu quero te falar é o tempo que vai demorar para fazer essa digestão depende. Primeira coisa que depende do seu processo de mastigação. Porque a digestão começa na boca. Isso é uma frase aí típica, mas é a verdade. Então, o quanto vai demorar a sua digestão começa pela boca. Então, se você mastigar mais, é claro que aquilo ali vai ser mais rápido. Depende também do tamanho das moléculas ali que compõem seu alimento. E terceira coisa, depende do seu metabolismo. Que no caso aqui seria o catabolismo, né? Tem gente que tem um metabolismo acelerado. É como se fosse, é uma característica genética. Tem gente que tem acelerado, tem gente que não. Com a questão da idade também. Quanto mais velho, mais seu metabolismo fica lento. Então, por exemplo, você vai ver que pessoas que são mais novas come e não engordam. Por exemplo. Por quê? Porque a tendência é que quanto mais novo, mais o metabolismo aí é mais acelerado. Então, ô Emanuela, não sei se é Emanuela ou Manuela. A questão aí, quanto tempo vai demorar para fazer a digestão, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você queria perguntar, depende dessas três coisas. Primeiro, o processo de digestão começa na boca. Quanto você mastigou? Se você botar um pedaço de carne gigante para descer para o seu estômago, é óbvio que vai demorar demais. Então, quanto você mastigou? Segundo, qual que é o tamanho das moléculas ali daquele alimento? Tem alimento que as moléculas são pequenininhas e tem outros que são maiores. Terceira coisa, o metabolismo da pessoa. Tem gente que tem um metabolismo acelerado. Quanto mais novo, mais acelerado. Agora tem gente que não, tem gente que o metabolismo é fraco. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu consegui esclarecer aí? Capaz que... Então, galera, já que eu tô falando aí, né, da digestão, então a digestão é um conjunto de transformações químicas e físicas dos alimentos em partes mais simples e absorvíveis pelo organismo, que chamamos de nutrientes. Gente, então para que serve a digestão? Você come lá um pedaço de carne, na hora que você tem lá um pedaço de carne no seu prato, o seu corpo não consegue absorver esses nutrientes que tá lá dentro da carne, daquele jeito que tá lá. O que precisa acontecer? Esse alimento precisa quebrar até chegar lá nas partes mais pequenas, lá que são os nutrientes. Aí sim ele vai conseguir absorver. Então, por isso é que é importante, gente, eu pegar e começar o processo de digestão pela boca. Por quê? Porque quanto mais eu quebrar um alimento ali na boca,
mais rápido vai acontecer o meu processo de digestão. Então, a digestão é um conjunto de transformações que serve para quê? Para tornar os alimentos absorvíveis pelo organismo. E a gente chama isso de nutrientes. Então, seu corpo não tem condição lá de absorver um nutriente num pedaço de carne. Mas, se eu quebro esse alimento... Deixa eu fechar isso aqui. Se eu quebro esse alimento, ele tem condições. E aí, então, na hora que eu quebro esse alimento, eu vou chegar lá nos meus nutrientes. E eu tenho, gente, uma classificação. Eu consigo classificar os nutrientes como macronutrientes e micronutrientes. Como é? O que é? Qual que é a diferença aí, Jéssica, do macro e do micro? O macro é aquele que a gente precisa em grande quantidade. E o micro é aquela que a gente precisa em quantidades menores. Então, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, eles são elementos aí fundamentais para a manutenção aí do nosso corpo, para as funções vitais do nosso corpo, galera. Então, a gente precisa se alimentar por quê? Porque senão a gente não adquire energia e nutriente. Ok, o processo de cozimento dos alimentos facilita e muito o processo de digestão. Metabolismo. Metabolismo é a construção ou a desconstrução de moléculas. Tem gente que constrói e desconstrói moléculas mais rapidamente, tem gente que não. E a gente tem dois tipos de metabolismo. Catabolismo, que é quando eu desconstruo, eu quebro molécula. E anabolismo é quando eu construo. E para que serve a digestão aí? Para fazer com que o nosso corpo consiga absorver ali os nutrientes. E existem dois tipos de classificação de nutrientes. Os macronutrientes, que são aqueles que a gente consome mais, e os micronutrientes, que são aqueles que a gente constrói menos. Galera, não vou passar para frente aqui. Aqui para frente a gente vai ver aqui todos os macronutrientes aqui que existem e os micronutrientes. Mas eu não vou começar a falar deles aqui nessa aula, até porque meu tempo está acabando e não vai dar tempo. Então, o que eu quero aqui agora, galera? Eu preciso que vocês deixem o nome de vocês aqui no chat para início de conversa. Então, coloquem o nome de vocês aqui no chat para eu fazer chamada. E assim que colocarem, já estão aí dispensados. Se não tiver nenhuma dúvida, alguma dúvida aí, galera? Quanto ao que eu falei, entenderam por que a gente precisa se alimentar? O que é metabolismo? O processo de digestão, o quanto é importante? Sim, entendi. Tem que ser um nome completo? Não necessariamente, não tem nome. Não tem gente com o mesmo nome aqui, né? Não tem ninguém com o mesmo nome, né? Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, é só deixar o nome e até a próxima aula. Podem sair aí. Pode ficar à vontade para sair já. Na próxima aula, professor. Até a próxima.